Nós quando falamos da adultização, realmente entendemos que é um tema atual, um tema que a sociedade angolana atualmente tem discutido bastante. Normalmente isso é caracterizado por envolver crianças em conversas de adultos, envolver crianças em vídeos ou conteúdos que têm a ver com adultos, muitas das vezes obrigar crianças a vestir roupas que desrespeitam a sua privacidade e também envolver crianças em linguagens de adultos. Este tema de adultização da criança tem sido cada vez mais recorrente devido ao surgimento das mídias sociais. Nós quando olhamos para as redes sociais como o Facebook, Instagram, TikTok principalmente, notamos que conteúdos que outrora eram feitos ou produzidos por adultos, nós notamos também estão a ser feitos por crianças. E há uma confusão, parece que há uma confusão na sociedade em que realmente o que é uma criança, nós notamos crianças com vestimentas totalmente sensuais e vemos roupas que que desrespeitam totalmente aquilo que é a privacidade da criança. E nós vemos, estão aí a assistir os pedófilos, aquelas pessoas que sentem estranhamente alguma atração por crianças. E nós conseguimos ver que aquelas pessoas que expõem essas crianças a comportamentos que aparentemente são adultos, não se preocupam com essa questão da pedofilia. Nós também temos notado conteúdos de músicas com mensagens eróticas e vendo crianças a dançarem essas músicas no videoclipe. Notamos adolescentes sendo tratadas como fossem moças já em atitudes de namoro e relacionamentos. Então tudo isso preocupa a sociedade, está incluído naquilo que é a adultização de uma criança. Quando nós entendemos que a criança deve ser protegida, quando nós entendemos que a criança passa por uma fase de desenvolvimento, vários psicólogos como Jean Piaget, o Freud, eles mapearam o desenvolvimento da criança, mostrando que há etapas, né? E cada etapa deve ser cumprida com maior rigor. A capacidade cognitiva das crianças, a capacidade de compreender vários assuntos, de analisar, ainda está em construção. E se nós expormos as crianças a conteúdos que inicialmente é esperado para apenas adultos, isso nós podemos confundir a mentalidade da própria criança e acabamos por comprometer o próprio desenvolvimento emocional, o desenvolvimento social, psicológico e até o desenvolvimento espiritual. Então, nesse sentido, eu entendo que esse é um tema atual, é um tema necessário e nós devemos conversar sobre este tema, porque existem muitas associações que defendem a criança. Aqui em Angola, por exemplo, temos o INAC, existe a Unicef, a ONU tem agendas em relação à proteção da criança, mas parece que tudo está no papel. E se a criança não for permitida ser criança, nós estamos a comprometer o futuro, não o futuro apenas da criança, mas o futuro da própria humanidade. Então, eu penso que é tempo e é hora de nós falarmos sobre o assunto, refletirmos sobre o assunto, e principalmente o Estado, né, o governo, que tem a obrigação de velar pelos direitos da criança, a liberdade, a dignidade da criança, deve rever as suas políticas, o próprio INAC, as famílias angolanas também, os pais principalmente, devem rever os seus posicionamentos em relação às suas crianças, porque nós vamos para algumas festas de crianças e notamos que parece aquela festa foi preparada para adultos. Mas quem fez ano é uma criança, às vezes de 10 anos, de 12, e vemos que quase que não há música de criança. Músicas que foram projetadas para adultos tocam nessas festas e as crianças são obrigadas a serem adultizadas, a dançarem, a cantarem como se fossem adultos. E nós perguntamos, mas vim para uma festa de criança ou para uma festa de adulto? E isso por quê? Porque os próprios pais também estão a ser coniventes a esse fenômeno de adultização das crianças. A igreja também tem um papel fundamental nesse sentido, visto que a igreja foi chamada, né, tem uma vocação de moralizar a sociedade, de levar os princípios de Deus.
E os princípios de Deus claramente nos mostram que há uma preocupação na Bíblia em relação à defesa da criança. Por exemplo, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, o verso 1, diz que há um tempo determinado para tudo e para todo o propósito debaixo da terra. Então, isso vem nos trazer a reflexão de que, assim como os psicólogos, que eu acabei de citar, Jean Piaget, Freud, entre outros, mostraram que a criança passa por etapas do seu desenvolvimento, da infância até a fase adulta. Então, a Bíblia também vem nos dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Ou seja, nós devemos entender que a criança está num processo, e cada processo, cada tempo que a criança vai viver tem realmente coisas ou atitudes que devem ser permitidas e outras que não devem ser permitidas. Uma criança, por exemplo, dos 0 a 5 anos, é uma criança que tem quase totalmente dependência dos pais. Os pais não vão querer que a criança tome decisão daquilo que é o melhor para ela nessa idade. Uma adolescente, por exemplo, também precisa do pai, da mãe, se bem que é uma fase em que já está a emancipar-se aos poucos, mas ainda tem, deve ter esse cuidado. E quando a criança vai crescendo, com a monitorização dos pais, com o acompanhamento dos encarregados, e nessa fase lhe é incutido os valores, as virtudes, lhe é incutido uma capacidade de refletir no que é correto, no que é errado. Nós vemos essa criança a crescer com robustez de tomada de decisões sérias para o seu futuro. Mas se nós quebrarmos essas etapas, nós realmente estaremos a comprometer as nossas crianças. Então, se há um tempo determinado para todas as coisas, conforme a Bíblia diz, e também se os psicólogos nos orientam que há fases próprias em que as crianças passam e devemos ser seletivos naquilo que será o comportamento, a exposição daquilo que a criança vai fazer. Então é necessário nós, a sociedade, é necessário a igreja, é necessário os pais monitorarem realmente o que é que as crianças costumam ver. Voltando, por exemplo, para a questão da internet, há muitos pais que estão realmente inocentes daquilo que seus filhos consomem na internet, em alguns programas, na televisão, tanto na internet, crianças que já estão a ser contratadas para serem modelos, né? Por exemplo, crianças de 5, 6 anos, para serem modelos, e já tem uma agência que vai representar a criança, e essa criança vai fazer passagem de modelo, vai ser exposta na internet, e muitas das vezes aqui essa fazem gestão também das suas redes sociais. E nós sabemos que nas redes sociais é um local onde cada um dá sua opinião, uns fazem elogios preconceituosos, outros fazem elogios indecentes, e nós expomos a criança a esse todo estresse como se ela fosse uma adulta e tivesse a capacidade de gerir tudo isso. Então isso também faz parte da própria adultização da criança. Por exemplo, nós temos notado na nossa sociedade há esse fenômeno de músicos, somente da vertente da música Afro House, Kuduro, entre outras, cujo público-alvo desses cantores são crianças. Recentemente houve um escândalo com um cantor, Tsunami, um cantor que realmente as suas músicas estão a viralizar na internet e internacionalmente ele está a ser conhecido. Mas nós, quando olhamos para o conteúdo das suas músicas, que ele usa supostamente uma linguagem direcionada para crianças, mas inclui também algumas frases, alguns textos, algumas ideias que ferem realmente aquilo que pretendemos para a inocência da criança. Quando este cantor coloca conteúdos eróticos na sua música, quando nos seus shows ele tem atitudes até que desrespeitam a própria dignidade da mulher. Então nós temos que nos perguntar, será que nós queremos levar a cultura de Angola desse jeito? Será que vale a pena? Temos que abraçar esse pretexto de que a cultura deve ser valorizada, ferindo aquilo que são os princípios, os direitos das nossas crianças. Eu acredito que é uma reflexão que a sociedade deve fazer. Muitas crianças cantam essa música, muitas crianças seguem esse cantor, muitas crianças têm ele como ídolo. E vimos recentemente um vídeo em que ele beija uma menina adolescente, menor de 18 anos.
e a sociedade silenciosamente não diz nada. O governo, as instituições que defendem a criança, as organizações que defendem a mulher, ninguém diz nada. Então, que tipo de sociedade nós queremos? Então, é uma reflexão que nós devemos fazer e é urgente tomarmos alguma decisão. É, voltando ainda à Bíblia, a Bíblia também tem um versículo que é muito impactante, muito refletivo, que é o Provérbios capítulo 2, o verso 22, o verso 6, que diz que ensina a criança no caminho que deve andar para que quando ela crescer não se desvie. Eu tenho notado algo na nossa sociedade que é um paradoxo. Nós queremos exigir dos adultos atual responsabilidade, a cultura do trabalho, dos estudos, valores, princípios morais, éticos. O adulto atual lhe é exigido tudo isso. Mas nós estamos a nos esquecer que as crianças atuais não estão a ser preparadas para serem adultos que tenham princípios morais, éticos, que tenham a dedicação no trabalho, nos estudos. Estamos a ver crianças totalmente entregues à deriva. Crianças que não lhes está a ser dado o direito de andarem no caminho que deve ser andado. Então a Bíblia aqui vem nos alertar que há um caminho pelo qual as crianças devem andar para que quando crescerem possam pulverizar esse aroma da ética, das virtudes, esse aroma do trabalho, do bom comportamento social e ajudarem a ser um desenvolvimento para o país. Mas quando nós não olhamos para isso, quando ignoramos a criança de hoje e expusemos elas a todo tipo de atrocidade, todo tipo de conteúdo, sem defesa nenhuma, acabamos por realmente mostrar que não estamos preocupados com o futuro. Eu também queria tocar num aspecto. Eu vejo que existem, quanto à relação, à questão dos pais, né? Existem dois tipos de pais. Existem aqueles pais que são pais que estão a formar crianças inocentes e aqueles pais que estão a formar crianças ingênuas. Qual a diferença? Um pai ingênuo acaba por criar uma criança também ingênua. O que é ingenuidade? A ingenuidade consiste em uma criança estar diante do perigo, estar diante de uma situação que compromete a sua integridade emocional, espiritual e até física, e ela não consegue identificar isso, não consegue se defender. E o pai também que vê a sua criança nessa situação e é ingênuo, não consegue realmente ter uma estrutura defensiva em relação à sua criança. Vamos imaginar, existem alguns pais, por exemplo, que às 21 horas ou 22 horas não deixariam por nenhum motivo a sua filha no portão de casa conversar com um estranho ou aí para uma festa e está com pessoas estranhas. Mas há pais que não têm noção de que dentro de casa, às 0 horas, com um smartphone, a sua filha fala com muitos estranhos àquela hora. Pode falar por videochamadas e até aquele estranho é possível que envie uma imagem erótica à sua filha, falem de assuntos que o pai nunca imaginou. E o pai eu considero esse pai como um pai ingênuo, porque ele dá o telemóvel ao seu filho, à sua filha, diz que não deu alguma instrução, mas ele deixa a filha passar a noite com esse telemóvel e sem monitorar que conteúdo a filha acompanha ou está exposto nesse mesmo telefone. Agora, já aquele pai que constrói a filha, aquele pai que forma, está a preparar um filho ou uma filha inocente, a inocência é o senso de que nós estamos a entender que essa criança consegue defender-se. É uma criança que nós não vamos acusar ela de alguma coisa errada, porque sabemos que ela foi capacitada, estudada pelo seu pai, e ela sabe selecionar, é uma criança seletiva. Ela sabe que música ouvir, que vídeo ver na internet, e sabe que horas ela pode estar diante da internet ou não, quais são os canais, quais são os programas que essa criança poderá acompanhar. Então, eu acredito que a família tem um papel muito importante e os pais devem rever o seu posicionamento em relação à questão da adultização das crianças, que é um fenômeno que vai trazer muitas consequências nefastas no futuro e teremos crianças que realmente
vamos nos perguntar depois onde é que falhamos.